integrado em Curitiba, hoje começando pela Colombo SIC. Boa tarde. Boa tarde, Paulo, e todos os ouvintes. Primeiramente, eu queria dizer a você que esse desencontro, talvez pela manhã, em relação à questão da entrevista ou da informação que você precisava, né? Sim. Nós, desde sexta-feira, estamos colocando que as empresas estão religiosamente em dia com o repasse dentro do contrato. Agora, é lógico, nós não podemos gerenciar a deficiência ou ausência de recursos de algumas empresas que levam a esse motivo da greve, que não é esta greve, o pré-indicativo de greve de hoje. A gente vem acompanhando mesmo lá fora, antes de estar aqui na URBS, que essa situação se perdura para mais de um ano, entre 2 e 3 empresas. E nós vamos, com certeza, buscar a solução para isso. Agora é bom sempre lembrar que nós estamos aqui há 6 dias. O que foi estragado aqui em 4 anos, nós não vamos consertar em 6 dias, e nem em um mês. Nós, com certeza, dentro dos 4 anos que nós teremos aqui, nós vamos deixar numa situação muito e muito melhor do que ela nos trouxe quando estivemos adentrando essa porta. Pois é, o problema é que a gente sempre ouve do Sindicato das Empresas, da CETRANSP, porque é engraçado que nenhum empresário vem e se manifesta, o presidente. Eles vêm para através do sindicato dizendo que é problema de repasse, que o dinheiro é pouco, que não dá para pagar. Afinal de contas, o que acontece? O dinheiro ele é suficiente, a tarifa técnica é suficiente para manter o transporte coletivo. Agora, com a reabertura, com a reintegração, isso vai gerar uma demanda ainda maior de recurso, presidente? Na realidade, quando eu tenho um contrato, eu tenho que cumprir, ambas as partes têm que cumprir o contrato, né? Se o contrato hoje traz a realidade ou não, é justamente isso que eu disse a você, que nós vamos daqui para frente, já estamos estudando, se aprofundando, para ver a real situação e ver o que podemos melhorar para que possa evitar esse tipo de transtorno para o usuário, que o único que não tem culpa nesse processo. Com relação à reintegração, é o início de uma promessa colocada em campanha ainda pelo atual prefeito Rafael Greca, junto com o governador Beto Richa, para reconstruir o sistema de transporte. Nós sempre temos que lembrar que quando a gente fala de sistema, a gente não está falando de URBS, não está falando de prefeitura, não está falando de empresa, estamos falando do sistema de transporte de Curitiba, que transporta essas milhares de pessoas todos os dias. E um sistema que chegou a ser referência não para o Brasil, mas para o mundo. E nós precisamos resgatar isso. E juntos, num processo, num pacto de governabilidade, onde todo mundo dê um pouco para que nós possamos fazer com que isso aconteça. Esse é o nosso propósito e por isso estamos aqui. E hoje iniciamos, cumprindo com essa promessa do prefeito, a primeira reintegração, que é a Colombo a SIC. E vamos, até julho deste ano, findar um estudo para podermos avançar o maior número de linhas, buscando a reintegração total desse sistema, em todas as suas fases. A gente entende que o senhor começou um trabalho agora, a partir do dia 16, até esse dia era a equipe do governo anterior diante da URBS. Presidente, mas a pergunta que fica é a seguinte, a reivindicação do povo, que a gente hoje pela manhã recebeu aqui diversas reclamações, hoje a interação com o ouvinte é imediata, então tinha gente que perdeu consulta pela manhã, e isso não é só de hoje, o senhor sabe, perdeu consulta, a gente fica imaginando aqui aquele trabalhador que conseguiu, depois de muitos anos ou algum tempo parado, primeiro dia de trabalho, segunda-feira, tem que chegar cedo, quer mostrar pro patrão, pro novo empregador que está dedicado e chega no ponto de ônibus, não tem o transporte para ele, às vezes até emprestou dinheiro do valor da passagem do vizinho para poder ir trabalhar e não foi. O que fazer para terminar com essa aflição, meu Deus, presidente? Se aprofundar dentro da real situação financeira da do sistema de transporte da URBS, né? Para que nós possamos solucionar esse problema. A situação financeira que nos deixaram é assustadora, e nós vamos nos aprofundar e buscar as saídas possíveis e impossíveis para que nós possamos realmente não fazer com que o usuário, que não tem culpa de nada, passe pelo que passou hoje ou passou por várias outras greves durante o ano passado inteiro, que eu ouvi como ouvinte da mídia escrita, ou televisionada ou falada. Presidente, a situação está feia na URBS aí ou não? Com certeza, em todo o processo ela tem as suas deficiências, e a situação financeira, realmente, o que fizeram nos últimos 4 anos aqui, nós vamos ter que nos debruçar e muito para poder reverter essa situação, mas vamos com certeza fazer isso. Não vamos ficar aí chorando em cima do leite derramado, vamos sim buscar uma solução para que a gente possa realmente não fazer a população, o usuário, aquele exemplo que você citou, ou outro exemplo qualquer,
passe por essa situação. Ele não merece isso, ele está pagando a passagem. É um rombo administrável? Não diria, não chamo de rombo. Pode ser uma má gerência, certo? Pode ser qualquer outra coisa. O que me interessa é que, na realidade, o que nós temos aqui não faz frente à nossa demanda. Bom, para a gente encerrar até a nossa entrevista, indo já para o final, presidente, primeiro, há uma data limite para toda a integração, a volta do Tamandaré? Nós temos uma data limite do prefeito até o final de julho para fazermos todos os estudos necessários. E já ir reintegrando aquilo que a gente for achar que é possível. A exemplo de Araucária, a SIC, que nós vamos fazer em breve, não vou te dar uma data, mas é questão aí de um mês e meio no máximo, tá? E nós vamos fazendo, de acordo com que a gente vai tendo possibilidade, a gente vai reintegrando. Se a gente puder chegar ao final de julho com todas as linhas reintegradas, ótimo, mas o estudo com certeza nós teremos. Como é que vai fazer para pagar o ônibus? Porque tem muita reclamação de manhã, presidente, que você saía lá de Colombo, pagava com o cartão da Comec, mas para voltar de Curitiba lá da SIC tem que pagar com o cartão da Urbis ou com dinheiro. Não muda nada, isso já era assim. Quando você vinha da região metropolitana para Curitiba, você paga com o cartão metropolitano. Quando você sai de Curitiba e vai para a região metropolitana, seja qualquer outra cidade, você paga com o cartão da Urbis. Esse sistema não vai mudar, então não vai ter aquele... De início não vai mudar. Lá na frente a intenção nossa é integrar esse sistema também. Vamos por parte. Um pouco de calma nesse sentido, menos ansiedade nesse sentido, mas faz parte do nosso propósito chegar aí, tá? E é claro que o valor deve permanecer o mesmo, né? Exatamente, nós queremos unificar o sistema de cobrança, nós queremos unificar as linhas, por exemplo, que estamos fazendo fisicamente, como fizemos hoje Colombo SIC, e queremos, se possível, lá na frente, termos uma tarifa igualitária. Né? Presidente, hoje pela manhã... possível, vamos sempre deixar isso, que ninguém está prometendo nada, nós vamos fazer o possível e o impossível para que isso aconteça. A gente hoje pela manhã ouviu o Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc, ele citou o senhor hoje pela manhã dizendo que o senhor estaria deixando a urbanização de Curitiba na sexta-feira. Ouça aí o que ele disse, por favor. A informação que eu tive é que ele assumiu no dia 16, né? Certo. Segunda-feira, e na sexta-feira, segundo o administrador, diretor da empresa CCD, ele havia já pedido para sair do cargo de presidente. O que há de verdade nisso, presidente? Primeiro eu queria dizer ao Anderson, que eu respeito muito, né? E a todo o pessoal do sindicato, que o dia que eu tiver que comunicar a minha ausência, a minha demissão, o primeiro a saber será o prefeito e não o sindicato. Presidente José, obrigado pela sua... André Gueto, perdão. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Banda B e vamos manter contato mais vezes. Tomara que essa situação ela cesse, né, para o bem geral da população, para o bem da Urbis, para o bem de todo o povo da região metropolitana de Curitiba, porque não é só Curitiba que depende da Urbis, toda a região metropolitana também, e que tenhamos daqui para frente um novo horizonte, um bom rumo. Presidente, boa tarde, obrigado. Paulo, muito obrigado a você, a todos os ouvintes, um abraço a vocês e um abraço especial ao Luiz Carlos Martins. Oi, gente querida. Valeu, presidente. Um abraço para você. José André Gueto aqui conversando com a gente, presidente da Urbis, estão trazendo aqui essas informações, falando um pouco de tudo, né? Sobre a volta hoje do Colombo SIC, o princípio da reintegração do transporte coletivo em Curitiba, questão da bilhetagem, é isso aí. Lá em Colombo você paga com a Comec, aqui em Curitiba você paga com o cartão da Urbis ou se vira com o dinheiro. A questão do repasse, o repasse está sendo feito, está sendo pago, agora a gente tem que ouvir a CETRANSP, de novo. E qual que é o mimimi da CETRANSP?